Olá, Marcelo Daer, médico infectologista, vacina e clínica de imunização. A ideia hoje é falar um pouquinho com vocês sobre as vacinas, as variantes e proteção, seja pelas vacinas, seja para termos proteção contra essas variantes. Em relação às vacinas, muito se divulga sobre que as vacinas estão sendo feitas a toque de caixa, e que seríamos laboratórios de teste em relação às vacinas. As vacinas foram feitas realmente desenvolvidas em tempo recorde e foram testadas também. Apesar de serem feitas em tempo recorde, os testes foram feitos. Várias conversas sobre que seremos laboratórios de teste, isso aí não vem ao caso agora em relação a isso, porque os testes foram feitos, os testes fase 3 foram feitos, e os testes fase 3 mostraram segurança para se aplicar a vacina. A eficácia e a eficiência nós veremos realmente agora na fase 4, que seria a fase de uso extensivo, e pode inclusive surpreender, ser melhor do que estava acontecendo. É uma situação pandêmica, onde o mundo todo está sujeito a uma doença muito grave, que tem um potencial de letalidade que vem aumentando, uma capacidade de causar o colapso do sistema de saúde, precisava de ações urgentes, e essas ações mais eficazes são as vacinas. E as vacinas foram desenvolvidas e estão sendo utilizadas. Israel já vem utilizando, já há um tempo, com uma certa resposta positiva, diminuição de transmissão da doença entre os vacinados e menos gravidade entre os vacinados. Entre os vacinados em Israel, nenhuma internação hospitalar, nenhuma ida para terapia intensiva. Então isso é muito positivo. A gente precisa conseguir isso, né? Então, vou repetir o que o Dr. Anthony Fauci falou recentemente. A gente precisa acreditar na vacina, e um pouco de proteção é melhor que nada de proteção. Não ter internação hospitalar nem internação em UTI e, por consequente, não ter morte ou diminuir morte é melhor do que não ter infecção. Então, nesse momento, nós precisamos avançar nesses pontos: diminuir internação hospitalar, diminuir ida para a UTI, diminuir mortalidade. Isso é um ponto, e a vacina vem se mostrando eficaz nesses pontos. Então, é importante que acreditemos nas vacinas, é importante que usemos as vacinas, né? Devemos utilizar, devemos estimular a vacinação e não desestimular, acreditar que medicamentos outros possam resolver o problema quando não estão resolvendo. Então, vamos ser confiantes de que as vacinas podem realmente reverter esse quadro. Em relação às variantes, isso é uma coisa que preocupa. As variantes, as novas variantes, as variantes que estão aí, elas têm um problema, causam um problema. Então, de acordo com a pressão seletiva, é normal que o vírus busque uma adaptação, busque uma melhor capacidade de infectar as pessoas e de ser transmitido. E isso é o que vem acontecendo. Essas variantes, seja a variante do Reino Unido, seja a variante da África do Sul, seja a variante do Brasil, elas se adaptaram e elas tiveram maior efetividade na transmissão. Então elas se transmitem mais fácil, ela infecta mais fácil a pessoa. Talvez ela precise de uma quantidade menor de vírus para infectar a outra pessoa. Esse vírus se liga melhor às células humanas e, com isso, proporciona uma infecção mais efetiva. Então, as variantes são mais efetivas no que a gente diz em relação à transmissão. Isso realmente acontece. Parece também que existe uma maior relação entre as variantes e reinfecção. As pessoas que já tiveram a doença no passado, elas têm um risco maior de se infectarem agora com a variante. Não sabemos se essa reinfecção seria mais grave, talvez não, mas existe a possibilidade de reinfecção. E uma coisa que pode acontecer é que na reinfecção a pessoa pode continuar transmitindo. Então isso é importante,
para que a gente continue com as medidas de proteção. Então, como faço para me proteger das variantes ou mesmo da Covid? Então, as medidas são as mesmas: distanciamento, uso de máscara, higiene. Então, o distanciamento, manter uma distância de 2 metros da outra pessoa. Ambientes ventilados, então isso é importante também, circulação de ar, isso ajuda demais em reduzir transmissão. Uso de máscara, e agora com a variante, se a gente puder usar uma máscara mais adequada, melhor. Ambientes fechados, eu vou andar de ônibus, eu vou pegar o metrô, o que eu faço? Usem uma máscara mais efetiva. E aí a máscara N95 ela é mais efetiva. E ela pode ser reutilizada por mais tempo, desde que conservada adequadamente. Então use uma máscara melhor, capacidade de filtração mais eficaz. Com isso você vai ter uma proteção maior. E a higiene das mãos. Então essas medidas são importantes nesse momento ainda. As pessoas que foram vacinadas devem continuar se protegendo para proteger os outros também, porque a vacina diminui chance de gravidade da doença, mas ela pode se infectar. Ela vai ter uma forma leve, mas pode transmitir uma doença grave para um idoso. Então, continuem se protegendo mesmo que você tomou a vacina. Isso é importante. Então, esse é o recado, a gente quer reforçar essa questão. A vacina é importante, a vacina pode fazer com que nós tenhamos uma redução de mortalidade em breve, tenhamos uma redução de internação em breve e que que a gente consiga diminuir internação hospitalar e doença mais grave. Então a vacina é a luz que começa a se abrir. As variantes é um problema, essas variantes elas podem causar problemas para o futuro, podem causar redução da efetividade das vacinas, mas o que está mostrando hoje é que mesmo com as variantes, as vacinas atuais têm tido proteção, têm causado proteção em quem tomou a vacina, porque a indução de anticorpos é muito maior, muito mais robusta, e isso diminui a chance dessa variante causar doença grave. Então, as variantes, a gente tem que ter atenção em relação a elas, precisamos testar para conhecer realmente essas variantes e aonde elas estão, mas não podemos desestimular a vacinação. E as medidas de proteção precisam ser continuadas, não podemos desestimular as medidas de proteção. Muito obrigado e até mais.